Olá, eu estou aqui para conversar com você um pouco sobre essa retomada dos nossos cultos presenciais. Tem sido um momento de muita alegria, muito especial, muito aguardado pelos pastores da igreja e por nós todos que compomos a nossa igreja. Graças a Deus que a vacinação continua avançando. Espero que você já tenha tomado as doses da vacina, se tomou a primeira, que esteja aguardando a segunda dose, mas que você complete o seu ciclo de vacinação. Também estamos felizes em ver alguns sinais de melhora, não vamos baixar a guarda ainda, nós precisamos continuar tomando os cuidados necessários, mas já é possível que retomemos algumas atividades da nossa igreja. Eu quero falar com você sobre o culto matutino, o culto das 10h45. Tem sido uma alegria, como eu disse, para nós, para mim, ver irmãos retornando aos cultos presenciais depois desse longo período em que mantivemos os cultos somente na modalidade online. Asseguro para você que todo o nosso procedimento tem seguido os protocolos, tem seguido rigorosamente os protocolos. Nós utilizamos as máscaras, mantemos o distanciamento, tomamos todos os cuidados necessários na higienização para que o espaço de culto, o espaço no templo, seja um espaço seguro para todas as pessoas. E gradativamente nós estamos ampliando o número de vagas. Você pode acessar o site, pode seguir todo o sistema de reserva de vagas. Se você não quiser utilizar o QR Code, não tiver alguma familiaridade com isso e preferir, você pode ligar para a secretaria da igreja do jeito convencional e você fará a sua reserva e você pode vir no domingo. Mas faça isso de segunda a sexta-feira no horário comercial para que você possa ser atendido na secretaria da nossa igreja. É um momento muito especial. Com essa retomada dos cultos presenciais, a feição, a fisionomia do nosso templo tão querido começa a mudar. Dentro dos seus procedimentos, dentro daquilo que você tem seguido, não quero constrangê-lo de modo algum a retomar os cultos presenciais se você não estiver seguro para isso. É uma mensagem apenas para tranquilizá-lo e para incentivá-lo e para informá-lo de que é seguro fazer isso nesse momento e seguindo esses procedimentos que nós temos seguido. Dou graças a Deus pela sua vida, tenho orado por você, orado por toda a igreja e continuarei orando para que Deus continue guardando a sua vida, guardando a sua família e que na soberania do nosso Deus, debaixo da sua providência, nós possamos nos reencontrar em breve. Deus o abençoe, tenha uma boa semana. Olá, prezado irmão, prezada irmã, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa escola dominical. É muito bom ter você conosco, estudando a palavra de Deus e crescendo naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida e para a vida da igreja. O curso que nós estamos desenvolvendo na escola dominical tem como tema Igreja Diaconal, o amor em ação. E a aula de hoje nós trataremos do seguinte assunto: diaconia, prática cristã do cuidado. Diaconia, prática cristã do cuidado. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, as leituras dos textos da Palavra de Deus, nós vamos orar. Santo e eterno Deus, a nossa gratidão
pelo teu amor para conosco, pela vinda do teu Filho Jesus Cristo a este mundo, que viveu, morreu e ressuscitou para a nossa salvação, para a nossa comunhão contigo. A nossa gratidão, ó Pai, porque em nosso país temos esta liberdade de abrir as Sagradas Escrituras de maneira livre, tranquila, lê-la e refletir a partir do que lemos, no sentido de termos o conhecimento da Tua vontade e diante da presença do Teu Santo Espírito em nós, praticarmos, testemunharmos, tornarmos em ações aquilo que nós somos instruídos a partir daquilo que aprendemos da Tua Palavra. Que esta aula, ó Pai, bem como o curso que nós estamos desenvolvendo na escola dominical nesse semestre, seja de grande riqueza para a Tua igreja e que possamos cada vez mais estar envolvidos na prática diaconal como testemunho da boa notícia da salvação em Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Diaconia, prática cristã do cuidado. Já enfatizamos várias vezes nas aulas anteriores que diaconia significa servir. Diaconia é todo o ato que nós, como cristãos, como igreja, realizamos em favor do outro, para ajudar a outra pessoa que se encontra numa dificuldade específica, ajudar o outro que está sofrendo, que precisa de apoio, que precisa ser assistido na sua carência, na sua dificuldade, em suas necessidades. E a diaconia revela algo muito importante para nós, né, que é a prática do cuidado. A prática do cuidado. E esta relação entre diaconia e cuidado, a prática do cuidado, tem duas vias. A primeira via é do cuidado para conosco mesmo, né? Enquanto seres humanos, principalmente enquanto cristãos, pelo fato de nós não cairmos no egoísmo, na insensibilidade, nós não nos fecharmos em nós mesmos, né? E tendo os olhos fechados para o outro que precisa da nossa ajuda. O cuidado de nós não nos tornarmos insensíveis, egoístas. A diaconia, enquanto prática do cuidado, diz respeito, em primeiro lugar, a nós mesmos, porque esta não é a vontade de Deus para conosco. A segunda via desta relação entre diaconia e cuidado tem a ver com os outros, né? Ou seja, se num primeiro momento é o cuidado para nós não nos fecharmos em nós mesmos, em nosso egoísmo, em nosso individualismo, em nossos interesses, a diaconia como prática cristã do cuidado faz com que olhemos para o outro, olhemos para o próximo. E como nós aprendemos nos evangelhos, né, Jesus ensinou que o principal mandamento é amar a Deus e também amar ao próximo. E nesta aula eu gostaria de explorar mais e melhor esta relação entre diaconia e cuidado. E esta relação, a partir dos textos que nós vamos ler, se mostra fundamental, se mostra necessária. Na verdade, não existe diaconia sem esta perspectiva do cuidado. E todo cuidado que é feito em relação a nós mesmos e principalmente em relação ao outro, revela a prática diaconal. Mas nós temos três motivos para pensar no cuidado, no nosso, né, também do outro, nesta perspectiva diaconal. E eu quero desenvolver nesta aula estes três motivos à luz das Sagradas Escrituras. O primeiro motivo da relação entre diaconia e cuidado se dá pelo fato de que Deus criou o ser humano para cuidar.
Deus criou o ser humano, homem e mulher, para cuidar. Ou seja, na essência do ser humano, em nossa humanidade, está o cuidado. Quero ler o primeiro texto bíblico desta aula, que se encontra em Gênesis, no capítulo 1, os versículos de número 27 até o versículo de número 31. Assim nos diz a palavra do Senhor. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que se dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Nós vemos que neste texto Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. E disse Deus: sujeitai a terra. E depois dominai sobre os peixes, sobre as aves, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Essas duas expressões no texto que nós acabamos de ler, sujeitai a terra e dominai sobre, né, não significam que o ser humano pode fazer o que bem entender da criação divina. Não significa que Deus colocou o ser humano como dono, como proprietário de toda a criação para que ele faça o que quiser, para que ele explore até mesmo de maneira irresponsável. Na verdade, estas duas expressões, sujeitai a terra e dominai sobre, nos remetem ao cuidado que o ser humano deve ter para com toda a criação. O ser humano foi criado para cuidar da criação divina. E o fato do homem e da mulher serem criados à imagem e à semelhança de Deus significa que o homem e a mulher juntos representam Deus no que diz respeito à ordem, no que diz respeito à harmonia da criação. O homem e a mulher, criados à imagem e à semelhança de Deus, foram colocados na criação para cuidar, para representar e concretizar a vontade de Deus no que diz respeito a tudo aquilo que foi criado. E esta mensagem, né, de que Deus criou o ser humano para cuidar de toda a sua criação, está até mesmo mais evidente em Gênesis capítulo 2, em que Deus cria, num primeiro momento, o homem e o coloca no jardim que ele havia criado. E ao colocar o homem no jardim, com as diversas árvores frutíferas, o jardim regado pelos 4 rios, e também ao chamar Deus o homem para dar nome aos animais, dar nome é uma expressão de cuidado. Dar nome significa que o ser humano passa a ser responsável por aquilo que ele nomeia. Na verdade, isso acontece toda vez que um casal, né, tem um filho. Dar nome significa ser responsável pelo desenvolvimento, pelo bem-estar, significa cuidar da criança, que é a expressão do presente de Deus para a vida do casal. E essa mesma lógica está presente quando Deus pede para que o homem nomeie os animais, dê nome aos animais, ou seja, é expressão do cuidado. Mas não só aos animais. Diz o texto que, em Gênesis 2,
que Deus coloca o homem no jardim e este deve cultivar e guardar o jardim. Ou seja, o homem é responsável pela ordem, o homem é responsável pela harmonia, pelo equilíbrio da criação. No jardim do Éden, criado por Deus, o homem deve guardar, o homem deve cuidar da criação, deve cultivar e guardar o jardim. E isso significa cuidado para com toda a criação divina. E para auxiliar o homem nesta tarefa do cuidado da criação divina, diz o relato de Gênesis 2 que Deus cria a mulher. Não é bom que o homem esteja só, não viva só e não tenha essa responsabilidade do cuidado para com a criação sozinho. Então Deus cria a mulher e diz o texto, far-lhe-ei uma companheira, aquela que é amiga, que está presente, que anda junto, que trabalha junto, Far-lhe-ei uma companheira auxiliadora que lhe seja idônea, ou seja, a mesma responsabilidade e missão que o homem recebe de Deus para cuidar do jardim, da criação divina, também a mulher abraça esta responsabilidade e esta missão passa a ser companheira, auxiliadora, idônea do homem nesta dimensão do cuidado. Este é o primeiro sentido da relação entre cuidado e diaconia. O ser humano, homem e mulher, foram criados para cuidar da criação divina, para cuidar dos animais, para cuidar da vegetação, cuidar da natureza como um todo e cuidar do outro. O outro também é criação divina. O nosso próximo também é criatura de Deus, criado à sua imagem e à sua semelhança. Então, a perspectiva do cuidado tem muito a ver com a tradicional doutrina da mordomia. Na criação divina, Deus nos coloca como administradores, como mordomos. A criação não é nossa, a vida não é nossa, o outro, a outra pessoa não é nossa posse. Tudo é de Deus e nós recebemos a missão de cuidar. Somos mordomos na criação e devemos praticar a mordomia com responsabilidade e da melhor forma possível na perspectiva de também adorar a Deus. Então essa é a primeira perspectiva na relação entre diaconia e cuidado. O ser humano, homem e mulher, nós fomos criados para cuidar de toda a criação divina e isso inclui também cuidar do outro. O segundo sentido da relação entre diaconia e cuidado nas escrituras sagradas é a seguinte: na leitura, no estudo da Bíblia, aprendemos sobre o Deus cuidador, o Deus que cuida. Na Bíblia, nos deparamos com o Deus que age dessa maneira, o Deus que cuida de nós, o Deus que cuida de toda a sua criação. Deus não apenas cria o ser humano à sua imagem e semelhança, homem e mulher, e o coloca para cuidar da sua criação, mas Deus participa do cuidado da criação juntamente com o homem e com a mulher. Em Gênesis 3, no versículo de número 8, nós vemos que diariamente, na viração do dia, Deus passeava pelo jardim que ele havia criado e procurava então o homem e a mulher para dialogar, para conversar, para manter a comunhão, ajudar o homem e a mulher no cuidado da criação. No entanto, nós conhecemos muito bem o relato de Gênesis 3, sabemos que o homem e a mulher caíram em pecado. Fizeram o que Deus havia dito para não fazerem, ou seja, a desobediência. O pecado significa virar as costas para Deus. Pecado significa ignorar a Deus. E até mais além, pecado significa o ser humano se colocando no lugar de Deus na ordem da criação. É como o ser humano dissesse mais ou menos assim: olha, eu não preciso de Deus para viver e viver bem neste mundo. Eu não preciso de Deus para fazer
tudo aquilo que é desejo do meu coração. Agora eu sou possuidor, tenho conhecimento do bem e do mal e posso andar com as minhas próprias pernas. Pecado é isso, é ignorar a Deus, é desprezar a Deus, é desobedecer o mandato divino. No entanto, apesar do pecado na vida do homem e da mulher, apesar do pecado na história da humanidade, apesar do pecado que atinge também o bem-estar, o equilíbrio da própria criação, Deus não deixou de agir de forma diaconal. Deus não deixou de estar presente, de servir, de estar junto com o homem e a mulher que ele havia criado, né? Nós lemos no texto de Gênesis, no capítulo 3º, versículo número 21, um versículo para mim que neste relato é muito importante, muito marcante, né? Chama muito a minha atenção. Gênesis 3, 21 diz o seguinte: depois da queda, depois da desobediência, depois do pecado na vida do homem e da mulher. Diz assim o texto: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O ato de Deus de vestir o homem e a mulher, né? Como diz o texto, por meio da vestimenta de pele, é um ato rico que expressa, revela, demonstra o cuidado de Deus para com o ser humano, que agora está numa situação difícil, numa situação de vulnerabilidade, numa situação de sofrimento, de necessidades, né? E não há nada mais significativo como gesto humano, em termos de cuidado, de expressar o cuidado, demonstrar o cuidado, do que o gesto de vestir, o gesto de cobrir a quem precisa. Quem precisa ser coberto é porque está com frio, é porque encontra-se desamparado, precisa de recursos, está em aflição. Quem precisa ser coberto, vestido, precisa de proteção, está exposto à vergonha, privado da sua dignidade enquanto ser humano criado por Deus. Ou seja, na Bíblia nós encontramos que o cuidado está presente na essência de Deus para com a sua criação, para com o ser humano, mesmo com o pecado na vida humana. Deus se revela cuidador do ser humano, mesmo com o pecado. Esse é o terceiro motivo da relação entre diaconia e cuidado que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas. E o terceiro motivo da relação entre diaconia e cuidado está no próprio Jesus. Jesus, na sua vida, no seu ministério, revela o cuidado de Deus para com toda a criação, o cuidado de Deus para conosco. Ninguém, mais do que Jesus Cristo, revela este cuidado de Deus para conosco. Aliás, Jesus é o próprio Deus encarnado, é o Deus que se fez ser humano, é o Deus que assumiu a condição humana e na condição humana demonstrou, revelou o cuidado, o amor, o apreço para com toda a criação. E quando nós olhamos para Jesus e aprendemos sobre o cuidado diaconal, aprendemos sobre Deus também cuidando da sua criação, nós podemos interpretar o cuidado de Deus em Jesus Cristo em dois sentidos. Primeiro, no sentido geral, ou seja, o cuidado de Deus em Jesus se dá para com todas as pessoas, com toda a humanidade, né? Tanto no que diz respeito aos recursos naturais para a manutenção da vida, né? Nós aprendemos que Deus faz cair chuva, né, sobre bons e maus, Deus faz
que o sol apareça para justos e injustos. Deus abençoa a natureza no que diz respeito ao alimento. O alimento é bênção de Deus, é cuidado de Deus para com todos nós. É isso que, em nossa tradição, passamos a chamar de graça comum. A graça comum de Deus é a expressão do cuidado no que diz respeito à manutenção da nossa própria vida. E isso é o sentido geral do cuidado de Deus, né? Mas também, no sentido geral, né, nós vemos que Deus age para a salvação de toda a humanidade, né? O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos, no capítulo 3º, versículo 23, que todos nós somos pecadores, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, né? Todos nós carecemos do perdão de Deus, da graça de Deus, todos nós precisamos ser salvos por Deus. E Deus, no seu cuidado salvífico, no seu cuidado para a manutenção da vida, providencia tudo aquilo que é necessário para que a salvação se concretize a todos nós. Esse é o sentido geral do cuidado de Deus. A manutenção da vida planetária e também o cuidado no que diz respeito à nossa salvação por meio do seu Filho Cristo Jesus. Mas há o sentido específico do cuidado de Deus na vida de Jesus Cristo quando nós lemos os evangelhos, naquilo que Jesus Cristo fez neste mundo, representando, revelando, né, o Deus encarnado, né? Jesus revelou o cuidado de Deus principalmente para com as pessoas que sofriam em sua época, pessoas que passavam por necessidades materiais, emocionais e também as necessidades espirituais. E exemplos do cuidado de Deus em Jesus Cristo, em tudo aquilo que Jesus Cristo fez em seu ministério, nós temos aos montes, né? Jesus revelando o cuidado de Deus para com a criação e para com o próprio ser humano que vive atormentado pelo pecado, sofrendo pelo pecado, carente devido ao pecado em sua vida. Algumas expressões, né, do cuidado de Deus em Jesus Cristo. Por exemplo, Jesus alimentou a multidão faminta, né? Jesus também curou toda sorte de enfermidades. As curas milagrosas de Jesus significam o cuidado de Deus para com a saúde integral do ser humano. Nós, na leitura dos evangelhos, vemos que Deus curou os leprosos, curou paralíticos, curou cegos, mancos, e tudo isso revelam o cuidado integral para a vida daquela pessoa. O restabelecimento da saúde diante do sofrimento da enfermidade e a cura, né, desta enfermidade representam o cuidado de Deus. Física, é verdade, mas também o cuidado emocional, já que uma pessoa enferma naquela época era extremamente alvo de preconceito. Eram excluídas do convívio social e também do convívio religioso, e por isso também é cuidado na dimensão da espiritualidade, na dimensão da nossa vida espiritual. Jesus também expulsou demônios que aprisionavam e maltratavam as pessoas, né? Uma pessoa endemoniada também está sofrendo, né? Não está vivendo plenamente a sua dignidade. Uma pessoa possuída por demônio está muito distante daquilo que é a vontade de Deus para a vida dela. Jesus, quando expulsa demônio, está expressando o cuidado de Deus na vida daquela pessoa, visando o resgate da sua integridade física, emocional e espiritual. E também, como demonstração do cuidado de Deus em Jesus, nós vemos que Jesus valorizou e humanizou as mulheres, né, como ninguém naquela época. Jesus humanizou, tratou de maneira humana e valorizou as crianças, os estrangeiros, né? Ou seja, em Jesus nós vemos o cuidado integral de Deus e universal, manifestando assim a sua vontade diaconal. Tudo que Jesus fez em seu ministério representa
o cuidado de Deus, que dignifica, que enaltece, que revela a verdadeira humanidade de todas as pessoas. Com isto, Jesus representa o cuidado diaconal para com a criação de Deus, o cuidado diaconal para com o próximo que está sofrendo. Ele, Jesus, é a revelação do cuidado de Deus para nos salvar. É a revelação do cuidado de Deus, né, no que diz respeito ao outro, ao próximo, para quem precisa de ajuda. E nos relatos, tanto da criação que nós lemos Gênesis 1, Gênesis 2, como também nos evangelhos, ao lermos sobre o ministério de Jesus, nós aprendemos duas coisas importantes, né, na relação entre cuidado e diaconia. Primeiro, o cuidado de Deus para conosco e para com toda a criação, mas aprendemos também o nosso cuidado, o meu e o seu, enquanto cristãos, para com o próximo, o cuidado para com o outro, o cuidado de uns para com os demais. Para concluir esta aula, na relação entre diaconia e cuidado, eu quero destacar a importância, né, da ética do cuidado em nossos dias, né? Nós estamos tomados pela violência, nós estamos, em nossa realidade, tomados pelo individualismo, pelo egoísmo. Os dias são difíceis, tudo está caro, tudo sobe, a inflação voltando, crescendo, tudo isso dificulta a nossa vida neste mundo. Por isso, a importância de nós, enquanto seres humanos, homens e mulheres, criados por Deus, para cuidar de toda a criação e cuidar do outro que se encontra também numa situação difícil. Por isso, a importância da ética do cuidado. E tomo como base o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, nos versículos de número 25 a 37, onde nós encontramos a parábola do bom samaritano. Parábola esta muito conhecida de todos nós, né? Quando o escriba aparece perante Jesus e pergunta o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. E Jesus responde que ele precisa amar a Deus, né, acima de todas as coisas, e amar também o próximo como a ele mesmo, né? E aí, então, esse escriba devolve outra pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus, então, conta a história, a parábola do bom samaritano. E nesta parábola nós aprendemos 3 tipos de éticas, né? Em primeiro lugar, nós temos a ética da violência. Por quê? Porque Jesus disse que um homem caiu na mão de salteadores, que o roubou e lhe causou muitos ferimentos, deixando-o quase semi-morto. Ladrões e salteadores violentaram, roubaram, fizeram profundos ferimentos em um homem que estava no caminho de Jericó. E diz o texto que esse homem foi deixado quase morto, semi-morto, né? Infelizmente, esta é a nossa realidade, esta é a ética que aprendemos nessa parábola, a ética da violência, né? De desumanizar, de prejudicar, de ser insensível, intolerante para com a outra pessoa, a fim de nós termos benefícios próprios, né? Mas também nessa parábola nós aprendemos sobre a ética do descaso, né? Diz a parábola de Jesus que passou próximo deste homem que estava semi-morto, largado na estrada, tanto um sacerdote que havia cumprido suas responsabilidades em Jerusalém e estava voltando para Jericó, e diz o texto que o sacerdote passou de largo. Em seguida passou um escriba, né? Ou seja, pessoas extremamente religiosas, naquele contexto, naquela época. Ambos passaram de largo, ou seja, não fizeram nada, ignoraram, foram insensíveis
em relação àquele homem que estava semi-morto na estrada, que fora assaltado, que fora violentado em sua dignidade, né? E essa é a ética do descaso, né? Ignorar, né? Olhar uma situação em que nós podemos ajudar e dizer, olha, isso não é comigo, isso não tem nada a ver com a minha vida, não foi eu que fiz isso, né? Ou então, cada um que se vire por si mesmo, né? Diante da violência, da ética da violência, que a parábola nos revela e é presente também nos nossos dias, nós nos deparamos também com a ética do descaso, né? Que essas duas éticas não correspondem, não coadunam com a perspectiva diaconal e nem com o propósito de Deus para a vida de toda a humanidade e principalmente para a vida nossa como cristãos e cristãs. Porém, nesta parábola de Jesus, nós aprendemos sobre a ética do cuidado. Diz Jesus que passou também um samaritano e viu aquele homem que estava semi-morto, machucado, precisando de ajuda. E este samaritano, que os judeus odiavam, prestou a ajuda necessária àquele homem. Diz o texto que o samaritano teve compaixão, cuidou dos ferimentos daquele homem, ou seja, prestou ali os primeiros socorros, aquilo que era possível que ele fizesse naquela ocasião. E depois, o samaritano colocou aquele homem ferido, machucado, com o risco de morte sobre um animal e levou aquele homem até uma hospedaria e disse, olha, ajude esse homem, recupere ele e tudo que vocês gastarem eu vou pagar, né? Ou seja, o samaritano foi diácono. O samaritano, na parábola de Jesus, cumpriu com a vontade de Deus. Por quê? Porque o ser humano foi criado para cuidar da criação e cuidar do outro, do próximo, que está numa situação difícil. O próprio Deus é cuidador. Deus usa os seus filhos e filhas, os seus servos e servas. Deus usa a igreja para cuidar das pessoas que estão desamparadas, precisando de ajuda, né? E Deus também manifesta a sua graça salvífica em nosso favor, a ética do cuidado. A diaconia que a igreja realiza está associada à ética do cuidado. Que nós, irmãos e irmãs em Cristo, possamos ter esta consciência, né? Somos criados por Deus para cuidar. Somos imagem e semelhança de Deus e temos responsabilidade de cuidar de toda a criação divina. E como criação, implica o nosso próximo, que está numa situação difícil. Em segundo lugar, Deus é cuidador. Deus não nos abandona, Deus cuida de nós diariamente, né? A nossa salvação, a manutenção da nossa vida, né? E também supre todas as nossas necessidades. Deus é cuidador e nós vemos isso por meio de Jesus Cristo. E por fim, né, nós devemos, como igreja, como cristãos, propagar, fortalecer, divulgar, agir na perspectiva da ética do cuidado no mundo em que prevalece a violência, o individualismo, o egoísmo. Que Deus possa abençoar a todos nós e, por meio da igreja, abençoar a toda a criação. Amém.